Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Giro da Transparência, um programa da ANEFAC News que traz entrevistas exclusivas acerca do prêmio Troféu ANEFAC Transparência. Eu sou Emerson Dias, Head de Capital Humano aqui da ANEFAC, e hoje nós vamos receber aqui dois convidados especiais que são membros da Comissão Técnica e Comissão Acadêmica. Começando com a Comissão Técnica, Cecília Geron, prazer em recebê-la aqui. Boa tarde, é um prazer. E depois o Flávio Riberi, que é da Comissão Acadêmica. Bem-vindo, Flávio. Obrigado pelo convite, Emerson. Prazer recebê-los aqui. E eu queria começar com você, Cecília. Conta um pouco sobre o processo de avaliação do prêmio ANEFAC Troféu Transparência em 2024. Bom, a comissão técnica já recebe uma quantidade de demonstrações contábeis pré-selecionadas. Tá. Uma comissão anterior já retira da lista de empresas aquelas que têm algum probleminha no parecer dos auditores. Uhum. Chegando, então, na comissão técnica, a gente tem alguns critérios para analisar. Entre eles, a gente tem mais ou menos a coerência entre as demonstrações contábeis, as notas explicativas e o relatório de administração. Tá. Então, a gente acaba analisando essa coerência e excluindo aquelas que são mais incompletas e menos coerentes. Tá. E Flávio? Isso, daí na sequência, né, para irem menos empresas para serem analisadas no próximo comitê, porque o próximo comitê tem muito mais critérios que são analisados. Entendi. Complementando, Flávio, como é que é? Bom, o processo ele começa de uma forma macro e ele vai descendo alguns degraus, aprofundando a análise, entrando nos aspectos técnicos, inclusive da normatização contábil, né? Quando você tem o trabalho da comissão acadêmica, você tem o objetivo também, claro, de olhar o parecer, olhar a consistência ainda no nível macro e, principalmente, qual que é a percepção do usuário da informação, né? Então, sabendo, essa demonstração ela é clara e aquilo que é necessário ser divulgado, que tem materialidade, uma transação crítica, aquilo está apresentado, né? Então, nesse primeiro estágio, o objetivo não é você olhar de uma forma excessivamente detalhada. O objetivo é que você estabeleça alguns parâmetros no nível macro para que a segunda camada de análise possa vir, né? E um ponto importante que o Prêmio Transparência, ele abraça muito bem o nome por essas várias camadas de análise e que resulta em uma governança muito robusta e segura no processo da premiação. Legal. Bom, a Cecília trouxe aqui a palavra coerência, né? Um olhar técnico, assim, sempre, né, olhando para a coerência. E o que eu capturei aqui da tua fala foi a percepção do usuário em relação a essa demonstração, né? Que é a visão aqui da comissão acadêmica. Neste sentido, eu queria perguntar para vocês, quais são os principais critérios para avaliar essas empresas candidatas ao prêmio? Na minha camada, né, dessa coerência, a gente verifica o que está no relatório da administração em relação à estratégia, em relação a investimentos, em relação a ações de sustentabilidade e verifica que se isso está coerente, tanto com as notas explicativas, quanto com as demonstrações contábeis no final das contas. Tá. E se alguns pontos específicos estão nas demonstrações contábeis em relação à governança da empresa. Tá, entendi. Bom, dentro de uma análise ainda macro, né, a companhia, nós queremos garantir que a companhia ela faça a divulgação daquilo que é desde o mínimo necessário que se prevê em cada norma, mas também que ela determine campos bem especificados e com uma informação que tenha clareza. E essa informação ela vai ter clareza, justamente um ponto que a Cecília traz, da coerência que tem relação com consistência, com outras peças e com outros relatórios, né? Com o relatório da administração, com a informação de sustentabilidade e outros dados que ainda são colocados em comunicados ao mercado. Então, tudo isso acaba sendo examinado de uma maneira acessória, até para olhar qual que é a inclinação em benefício da transparência que uma empresa tem. Sim. Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Você falou que o mínimo necessário da norma, não é? E você percebe, assim, ao longo do tempo, o pessoal vai além do mínimo? Como é que tem sido esse comportamento? O pessoal fica no mínimo e entrega? Como é que é essa discussão? Olha,
cada rubrica contábil e cada empresa é uma situação diferente, né? Tem empresas que, às vezes, por um interesse de um credor, principalmente, ela vai fazer uma abertura de uma informação muito mais circunstanciada, né? E ela ultrapassa os requisitos mínimos, ela coloca algo num sentido muito mais voluntário. Uhum. Né? E isso é muito benéfico, né? E principalmente empresas que têm ali essa força de stakeholders, que eu diria que tem posturas muito ativistas, né? Então, isso é algo muito comum de se melhorar a divulgação. Entendi. Quer complementar, Cecília? Eu ia falar que depende, né? Mas é feio falar depende, né? Porque tem algumas notas explicativas que, historicamente, as empresas não mostram todos os critérios da norma. Porque acabam sendo, imagino, alguns critérios, assim, muito sensíveis. Entendi. Então, isso é histórico. Sim. Né? Tá bom. E quais são os maiores desafios enfrentados durante o processo de avaliação? O que vocês percebem? Eu entendo, acredito que a Cecília vai concordar também, que é o grande desafio de você calibrar a transparência adotada por uma companhia, mas muitas vezes você compara companhias de diferentes setores. Então, quando você recebe lotes, né, de informações para avaliação, você está comparando empresas de um segmento industrial com um segmento de serviço, e cada segmento tem a sua característica. Né? Então, quando você examina as empresas do setor de energia, existe uma regulação específica que norteia essas companhias. Né? Então, essas empresas também saem muito na frente por uma série de outras pressões. Mas é muito difícil você calibrar esse processo de comparabilidade. Sim. Né? É interessante, né? Que você acaba olhando empresas de setores muito diferentes. Então, assim, o enfoque naturalmente é diferente. Tem outro ponto também que é você enxergar a coerência. Se está falando uma coisa no relatório de administração e faz sentido aquilo na nota explicativa e nas demonstrações de forma geral, também não é muito simples, você precisa realmente ler, né? Entender o que está acontecendo, como é que funciona o negócio. E um outro ponto é que daí a gente chega num nível que as grandes empresas acabam fazendo as notas explicativas e as informações mais parecidas. Sim. Né? Então... Tem que ter um photo finish ali para separar quem chegou. Não, e justamente o photo finish que você descreve, Emerson, tem muita relação com o cuidado da companhia e muitas vezes olhar bons referenciais de mercado e procurar traduzir aquilo para a sua realidade. Né? Sim. Pensando, porque muitas empresas que também almejam receber o prêmio Transparência da ANEFAC, elas começam a olhar, bom, quem ganhou no último ano? Né? O que essa empresa fez? Né? Mas não basta um mero exercício de copiar e colar norma, mas você precisa discutir linha a linha, né? E o texto precisa ser muito certeiro. Né? A norma o texto ele tem que prezar por objetividade, por clareza. E principalmente pensando em quem vai utilizar a informação. Né? Não basta também utilizar um jargão técnico muito sofisticado, sabendo que o público usuário não necessariamente será aquele, né? Preparado para aquilo. Sim. Esses dias eu vi um texto de uma jornalista que ela estava dizendo que ela pegou o exemplo, né, do Warren Buffett, que ele disse que ele escreve como se ele estivesse escrevendo para as tias dele, né? Porque tem isso, né? O investidor não é um técnico que entende, né, de CPCs ou IFRS tão no nível de um contador. Ele precisa de uma linguagem um pouco mais clara para ele, né? Mas ao mesmo tempo que traga essa objetividade e essa clareza que é importante, né? Tem que fazer esse depara, né, da escrita, né, para a norma, né, para a nota explicativa, né? E nesse sentido, o que vocês têm observado de evolução em termos de práticas de transparência nas empresas ao longo dos anos, hein? Olha, o meu sentimento é que as empresas elas estão cada vez mais preocupadas, sim, em serem claras e objetivas, né? Então a gente tem aí a forma, não sei antagônica, mas assim, dos auditores um pouco diferente das empresas talvez, porque eles se preocupam muito no padrão da nota explicativa, para que tenha tudo o que deveria ter e que fique claro. Né? Mas ele tem aquela preocupação, o auditor, e está certo, né? De ter aquela coisa mais técnica, às vezes, né? Aquela
cópia do texto do CPC. Sim. E isso não ajuda o usuário. Sim. Né? Então, a empresa acaba ficando ali no meio. Mas o meu sentimento, a minha observação é de que as empresas estão cada vez mais preocupadas em ter essa linguagem mais clara, mais simples. Afinal de contas, essa informação é para o usuário, não é para o contador, né? Sim. Então, a gente precisa ter essa preocupação, sim. Eu acredito que elas estão tendo. Tá. Flávio, e aí? Eu separaria 3 momentos da nossa história da contabilidade, mas puxando a sardinha para um momento muito recente. Né? Olha só, revelações. Mas tendo um primeiro passo, né, quando nós tínhamos um BR Gap e um mercado de capitais com um avanço até um certo ponto. Né? A gente não pode esquecer que quando o Brasil também convergiu para as normas internacionais de contabilidade, passando a valer a partir de 2010 com a 11638, que surgiu em 2007, né? Ali foi um primeiro passo para que os profissionais da contabilidade eles adentrassem em um mundo, primeiro, para aprimorar notas explicativas. Sim. Né? E é claro que naquele momento é um momento de aprendizado para o profissional, para o auditor, né? E para o usuário também. Sim. E também para quem é da academia, para quem é professor. Né? Então todo mundo aprende com esse processo da convergência. É claro que esse momento inicial resultou em excesso de divulgação. Então, não obstante, nós assistimos empresas divulgando mais de 400 páginas de relatório, o que ia na contramão do propósito da informação contábil financeira. Sim. Num segundo momento, né, quando surge a orientação do CPC 07, ela propõe ali, ela faz um resgate de uma série de pontos importantes no que tange a objetividade e enxugamento de notas explicativas, pensando em tornar clara, objetiva e que aquilo dê uma representação fidedigna. Né? Mas isso é uma evolução da contabilidade dentro da sociedade, dentro das organizações. E o momento presente, eu diria que ele é um momento de inflexão, porque hoje nós estamos discutindo normas de sustentabilidade e como isso também irá conversar, né, e também ter amarrações entre a informação de sustentabilidade relacionada à parte financeira da companhia e a sua conexão com a informação contábil. Então, tudo isso é um momento que também vai resultar em um grande aprendizado. Mas eu diria que a evolução é constante. Né? Então, as empresas enxugaram muito as divulgações. Sim. Né? E, nesse sentido, também facilita o processo de avaliação. Porque você já começa a olhar com um olhar também de materialidade, que é o que a nossa estrutura conceitual básica da contabilidade propõe. Olha, emita um julgamento, analise o que é material também, né? E depois você faça a divulgação daquilo que realmente seja importante. Sim. E vai exigir do profissional da contabilidade agora com essas normas, né, novas aí de divulgação e tudo isso, um conhecimento mais amplo em relação a impactos, né? Porque você sai de uma parte mais técnica e vai ter que ter uma parte mais abrangente e tem que transformar isso num bom texto, né? Então o profissional agora tem que ter uma aula de Shakespeare praticamente, não é isso? Não? Mas é interessante o que você está falando, porque tem muitas grandes empresas que têm profissionais de língua portuguesa para fazer os textos. Então não é só o contador ali, Sim, né? A gente efetivamente precisa de uma equipe multidisciplinar para isso. Sim. Um outro ponto que eu acho perfeito o que o Flávio disse é essa conexão de informações. Né? Então, não só o que eu estava dizendo antes do relatório da administração em relação às peças contábeis, mas as informações contábeis em relação às informações de sustentabilidade. Né? Então, eu acho que o próximo passo de evolução é a conexão dessas informações. Perfeito. E aí, qual é o impacto do Prêmio ANEFAC Troféu Transparência no mercado e nas empresas participantes? Eu acho que a área contábil, os profissionais da área contábil conhecem o Troféu Transparência de forma geral. E é o Oscar da contabilidade, né, que a gente brinca. E é muito importante na área contábil. Mas ainda uma frustração que eu tenho, ou algo que a gente precisa trabalhar, não sei se você vai concordar comigo, é que a gente prepara informação para alguém. Então, o meu sonho aqui é que o Troféu Transparência ele seja conhecido pelos usuários das informações, Entendi. pelos investidores, pelas casas de análise, pelos institucionais. Entendi.
Ainda Eu acho que ainda tem tá esse muito... passo ainda. Sim. Me lembrou aquele slogan, de mulher para mulher, né? Aí tem, de contador para contador, né? Tem que abrir Eu acho que a gente tem que ultrapassar essa barreira. Sim, legal. Flávio, e aí? Na verdade, fazer uma referência muito com uma área que você navega bem, que é a área de recursos humanos, talentos, pessoas. Tudo isso, eu diria que tem muita relação com visibilidade, né? Visibilidade, mas conectada ao que é o propósito, a função essencial de quem trabalha numa área de controladoria, né? De contabilidade, controladoria corporativa de uma organização. Sim. Porque nós estamos sempre mergulhados em fechamentos contábeis todos os meses, apuração de impostos, correções de informações, alinhamento de informação gerencial. E a gente fica sempre fechando o balanço, de repente a gente não vê o final da nossa obra. E quando nós vemos empresas que ganham o prêmio Transparência, eu gosto muito de examinar os álbuns da ANEFAC, e eu vejo fotos de executivos sempre sorridentes, mas é um sorriso de gratidão, e também eles perceberem o valor daquilo que eles fazem como obra, né, até para a sociedade, né? Então nós falamos em transparência como algo que melhore algo para a sociedade. E é uma entrega, né, de um resultado de uma área, de um back-office, para toda uma sociedade empresarial. Sim. Essa fala do Flávio agora me lembrou um livro do Mário Sérgio Cortella, né, que eu chamo Qual a Sua Obra? E ele conta uma história que numa peça lá de Tchaikovsky, o tocador de símbolo, que é aquele prato, ele faz 3 toques durante toda a execução, né? Então, pá, pá. Aí se o cara falar qual que é a sua obra? Ele fala, eu faço 3 batidas no prato, é uma coisa meio triste, né? Então ele fala, não, eu sou fundamental na execução da obra de Tchaikovsky, né? Então eu acho que é um pouco isso, né? O meu trabalho é fundamental na transparência que eu estou trazendo para a organização, no selo que eu estou trazendo para minha demonstração, né? Ou seja, dessa coração do trabalho entregue ali e premiado. Acho que é mais ou menos essa a ideia, né? É isso aí. Isso aí. Só queria comentar o seguinte, em trabalhos acadêmicos, inclusive no Brasil, ter tido o balanço premiado é uma proxy de qualidade da informação. Sem dúvida. Então, efetivamente, ela é entendida assim. Sim, né? Porque é um esforço hercúleo, né? Você conseguir alcançar todos os critérios e ter esse selo, né? Sem dúvida nenhuma. E nesse sentido, agora olhando um pouco para o futuro, né? Quais são as tendências emergentes em transparência corporativa que vocês têm observado aí? Quais são as tendências emergentes? Olha, o que eu percebo é essa maior importância na conexão das informações. Tá. Então, apresentar o negócio da empresa, apresentar quais são os riscos do negócio, as oportunidades, e quando a gente fala isso, né, a gente vai trazer as informações de sustentabilidade conectadas com as informações financeiras. Sim. Né? Então, eu não gosto muito de falar informação não financeira, eu adoro a definição da Vânia Borghetti de pré-financeira, e eu acho que é isso mesmo, né? Conectar as informações pré-financeiras às financeiras. Eu acho que é isso. Sim, e porque tudo vai contribuir com o valor, né? No final das contas. Só demora, o problema é o tempo aí, né? Sim. A gente só tem o tempo. É verdade, muito boa. Flávio, e aí, o que você tem observado de tendências emergentes? Bom, do nosso aprendizado inicial com a adoção das normas internacionais, o resultado é que temos hoje relatórios contábeis, demonstrações contábeis muito melhores do que 14 anos atrás. Tá. Isso é fato. E agora a gente tem que olhar também muito para frente o que são os projetos que existem no IASB. Né? Então existe um projeto voltado a uma normatização e também a adequação de relatórios da administração, ou seja, é uma informação que é consoante e complementar à informação contábil e financeira, e ao mesmo tempo toda essa discussão em torno de sustentabilidade, porque isso vai entrar no conjunto dos números e, claro, né, dentro de um prêmio de transparência, é natural que essas medidas, essas informações passem pelo escrutínio, pensando na consistência, na comparabilidade e principalmente qualidade. Legal. E na visão de vocês, por que a transparência é tão crucial para o sucesso e a sustentabilidade das empresas? Bom, primeiro é óbvio, né, que se a empresa ela está indo para o mercado para captar
né, ou do investidor ou do credor, né, ou ações ou título de dívida, então ela tem que prestar contas, ela tem que se vender, ela tem que mostrar o negócio da forma mais verdadeira possível. Né, e prestar conta do resultado depois para esses investidores. Né? Então, eu acho que o papel é crucial, inclusive para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Porque, assim, se a gente pensar no investidor institucional, ele tem acesso à empresa. Ele tem o RI vai responder prontamente qualquer dúvida que ele tenha. Mas quando a gente fala do desenvolvimento do mercado de capitais nas pessoas, em relação a pessoas físicas, daí as pessoas físicas não têm esse poder. Elas dependem efetivamente do que a empresa publica. Ela não tem. Você pode até ligar, passar um e-mail para o RI, mas é lógico, né? A Cecília passando um e-mail para o RI da Natura, eles até respondem, porque eu já fiz isso. Mas é diferente. Sim, né? Claro. Então, eu acho fundamental para o desenvolvimento do mercado de capitais. Democratiza, né? Fundamental. Legal. E você, Flávio? Agora, nessa parte da conversa, nós vamos completar os 3 Cs, né? Então, a Cecília já falou em coerência. Eu comentei aqui consistência, o terceiro vai ser congruência, né? Então, ser congruente, e aqui eu vou fazer uma referência ao capitalismo de stakeholders, né? É um olhar muito mais da governança corporativa, já que a Cecília trouxe uma visão do mercado de capitais, mas num contexto de governança, uma empresa que seja congruente, dificilmente ela vai cuidar da relação com o seu cliente e não vai cuidar da relação com o acionista. Dificilmente uma empresa vai lesar o seu fornecedor assim, para cuidar do seu acionista. Porque o acionista sabe que se uma das partes não estiver com a relação bem azeitada, e para isso necessita transparência nessa relação contratual, o negócio, de certo, que ele não irá bem no futuro. Né? Algo não previsto acontecerá. Sem dúvida nenhuma. E aí, para a gente caminhar para o final aqui, quais são as expectativas e planos futuros para o prêmio ANEFAC Troféu Transparência? A gente sabe aí que a ANEFAC está lançando o troféu aí de transparência em relação às informações de sustentabilidade, né? Mas, além disso, eu acho que para o futuro a gente deve olhar essas informações aí de forma muito mais conectada e prestando muito mais atenção na transparência de riscos. Então, eu acho que é um ponto aí que para o futuro a gente deve pensar, né? Sempre lembrando, né, que a transparência das empresas no Brasil é muito restrita, né? Eu só tenho as empresas, as companhias abertas na Bolsa Brasileira, que nem são tantas, né? Então, assim, pensando que a gente tem milhões de CNPJs, ou seja, milhões de empresas no Brasil, que recebem, que têm benefícios fiscais, que estão trabalhando dentro do Brasil, que estão recebendo dinheiro, sei lá, do BNDES. Então, eu acho que esse conceito de transparência precisa estar muito mais amplo. Né? Ou seja, né, a gente deveria pensar na transparência das outras empresas, sei lá, fechadas, limitadas. Ou seja, né, as empresas que estão aqui, estão operando na nossa sociedade mais, né? A gente fala recebendo benefícios fiscais, operando no Brasil, ou seja, né, a gente tem muito aí. A prestação de contas está muito restrita, né? Muito restrita. Bacana. E você, Flávio, quais são as expectativas e planos futuros para o prêmio Troféu ANEFAC? A expectativa é de uma ampliação do prêmio para que ele passe a cobrir também ter muito mais protagonismo. Relatório da administração, a informação de sustentabilidade, né? E isso também tem ali diferenças com relação ao prêmio de boas práticas em ESG, que a ANEFAC também, por hora, lança. Né? Mas o principal é que isso virão novas normatizações, né? E essa evolução ela vai ser incorporada, né, pelas companhias e, claro, também é um conhecimento capitalizado por toda a equipe, por todo o time envolvido com o processo de avaliação. Bacana. Muito bem, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem as suas considerações finais e a gente vai partir para o encerramento. Cecília, por favor. Na verdade, eu queria agradecer, né, o convite, obrigada. É muito bom estar aqui e é muito legal a gente participar da comissão técnica, né, para analisar as empresas, ajudar,
né, a decidir quais são as empresas. É um prazer, na verdade, estar lá na comissão técnica. Bacana. E parabéns pelo trabalho. Então, primeiro, obrigado pelo convite para participar desse podcast. E também é um prazer contribuir com essa iniciativa da ANEFAC, do Prêmio Transparência. E que isso, na verdade, para nós também é um trabalho gratificante, é um trabalho árduo, né? Nos consome muitos dias, horas, noites também. Mas, ao final, a gente consegue também observar e sumarizar uma visão de como a contabilidade, como a sociedade e como a transparência evolui no nosso meio empresarial. Bacana. Obrigado, Flávio. Obrigado a Cecília. Obrigado a você que acompanhou até aqui mais essa conversa, mais esse episódio do Giro da Transparência ANEFAC. Siga a ANEFAC nas redes sociais, estamos sempre por lá presentes. E, claro, também acompanhe nossos eventos e até breve.